meu Pai. Senhor, quando Salomão, meu Pai, ali no templo em Jerusalém, naquela decoração, meu Pai, o regente Asaf, meu Pai, com mais de 4.000 irmãos, quando eles começaram a te adorar, diz a tua palavra que a tua glória desceu, meu Pai, naquele lugar, Senhor. Oh Deus, há uma minoria aqui, que a tua glória possa descer aqui neste lugar, que nós sermos revestidos, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, igreja, de pé em nome de Jesus. Aleluias. Vamos ler o versículo da palavra de Deus. Abri aqui em Gênesis. Vamos ler capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1 de Gênesis e o versículo 26. Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nos diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que esta sobre vós, toda árvore que dá, toda semente, árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Se assente as palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Todos os dias são santos. Deus não santificou somente aquele dia que ele descansou. Muitos irmãos falam que aquele dia é o dia santo, santificado. Os outros não é. Mas para mim, todos os dias são santos, são santificados pelo Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. 197 do Inário. Após este hino, já o nosso irmão N com oportunidade. Amém? A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Toda a igreja, quando Jesus estendeu a sua mão
quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, né, irmão? Quando o Senhor estendeu as tuas mãos para nós. Nosso irmão veio com a oportunidade, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Na vitória de Deus. Abençoa Deus. Eu não posso. 253, Renan. Amém, Jesus. O 8 da harpa. Amém. Aleluia, Deus, glória, a vitória, Deus, Jesus é fiel a mim, Ele só, Ele só, e nossa vida está comigo, Ele só, Ele
Glória a Deus. Nós estamos com a oportunidade nesta noite. Amém. Glória a Deus. Depois também a oportunidade do irmão, amém. Fazer aqui o Espírito Santo tocar no meu coração. Fazer uma oração. Nosso irmão Antônio. Irmão Antônio. Nosso irmão Antônio com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu tinha, irmãos, um peso do lado do coração. Não era assim uma dor que não mudava. Mas eu achei que podia ser, por causa do serviço, dor muscular, né? Esforçar muito do serviço. Mas não era. A última vez que o pastor Gerson veio lá na outra igrejinha lá, eu fui revelado que eu tinha problema sério de coração. Aí o tempo vai passando e você recebe a bênção e acaba esquecendo. Continua trabalhando. E agora, um mês atrás, aí o médico, fui consultar, o médico pediu uns exames. Aí junto ele incluiu o remédio de coração. Aí eu fui, fiz o médico, peguei os resultados. Aí fui na reconsulta, no hospital elétrico, e o elétrico não custou nada. Daí você lembra da bênção que você recebeu lá atrás. E muitas vezes nós não contamos e ficamos em dívida com o Senhor, né, irmãos? Aleluia, de não contar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Mas eu agradeço a Deus pela bênção recebida e também pela oportunidade que o irmão deu. E as palmas que eu Aleluia. Glória a Deus. Depois nosso irmã Maria, irmão José, as irmãs preparam aí o louvor para o Bispo Rosa de Sarão, amém? Saúde a igreja do Paz do Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu não sou muito de falar, nem sei muito de falar mais. Glória. Eu vou contar bem pequena parte da minha vida. Eu sou, não conheço ninguém aqui dentro, além da minha sogra e minha esposa. Sou uma pessoa ex-dependente química. Há 10 anos atrás, sou ex-morador de rua aí de Colombo. Difícil falar sobre isso, porque para falar como Deus me encontrou, é difícil. Acho que a gente nunca sabe quando Deus encontra a gente só vai saber disso bem depois. E daí você não consegue olhar para trás e falar assim, aquela bênção que você deu lá atrás foi Deus que deu. Não, você vai levando a vida. A vida vai indo, e quando lá na frente, quando você leva outro tombo, não por droga, por outras coisas, aí você lembra daquela bênção que você deu lá atrás. Aí é onde você tem que agradecer agora. Então hoje eu sou muito grato, sou eternamente grato a Deus por estar de pé, com vida hoje, por ter a família que eu tenho, conhecer os irmãos aqui da igreja. Aleluia. E é isso, eu não vou falar muito, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, eu vou acabar chorando aqui. Então, obrigado pela oportunidade. Uma hora a gente volta a conversar. Por isso nós temos que orar, né? Pelos mendigos, andarilhos, moradores de rua, né? Quem somos nós para fazer exceção, né? Somos miseráveis, né? Quantas pessoas pobres estão aí escravizadas pelo inimigo? Mas Jesus tem poder de trazer, né? Esse diz que muito irmão aí, quando a igreja estiver mais cheia, um dia o irmão prepara para ir no boqueirão e edifica. Viu? Edifica. Somente a misericórdia de Deus. Grupo Cristo Rosa de Sarão. A Bíblia diz que Jesus veio pelos doentes, né, irmãos? Aqueles que estão lá, que a sociedade não dá mais valor, nós passamos de largo, mas o Senhor está com as mãos estendidas. Oh, coisa linda, é o operar do Senhor, o trabalhar do Senhor. Amém? Na madrugada o crente vai buscar poder. Na madrugada o crente vai buscar poder.
sem poder o criticar. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o criticar. Amanhãzinha o crente vai buscar poder. Amanhãzinha o crente vai buscar poder. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o criticar. Vai, 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 os dias são de trevas, sem poder o criticar. Aleluia! Com visto Rosa de Saron, cumprimenta a igreja com a paz de Jesus. Amém! Glória a Deus!
258 do nosso cenário. Amém? 258. Preste atenção nessa linda, tão linda, essa letra tão linda, do nosso saudoso pastor Iense, Mateus Iense. Amém? Existe alguém comigo que não vejo, mais presinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas mansões celestes, com ele irei morar. Glória. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, Ele vem me socorrer, que sofrer em meu lugar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas nações celestes, com ele irei morar. E quando o vale da morte eu tiver que atravessar, alguém minha mão segura, pra que firme eu possa andar. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas nações celestes, com ele irei morar. Então na eternidade para sempre louvarei, com este alguém ao meu lado, feliz pra sempre serei. É Jesus, este alguém, este amigo singular. E lá nas nações celestes, com ele irei morar. Aleluia. Por gentileza, vamos alguém que vem em nome de Jesus. Já vão receber o nosso irmão Diácono Felipe, que vai trazer a palavra desta noite. E nós vamos receber a palavra em nosso coração. Senhor, aleluias, meu Deus. Senhor, Tu tem preparado uma casa para o Teu filho, a Tua filha, o lar celeste, meu Pai. As mansões celestes, a Nova Jerusalém, Senhor. É a nossa esperança, Pai. Sair deste mundo de angústia, Pai, deste mundo de aflição, Senhor, é a nossa esperança, Pai, é a esperança do crente, meu Pai. Mas enquanto nós estamos aqui, nos dá graça, Pai, nos dá força. Aqui é dor, meu Pai, aqui é angústia, Pai, mas nós estamos Te adorando, Pai, nós estamos Te louvando nesta noite, Pai, como o Senhor deu graça para o apóstolo Paulo, Pai, nos dá graça para nós vencer, Pai, os maus dias, Pai. Senhor, usa Teu filho nas Tuas mãos, Pai, que vai transmitir a Tua palavra, Pai,
batiza na graça da unção, na virtude do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós podemos sair abençoados e receber a Tua boa palavra. Assim nós te pedimos, com muita fé, certo da resposta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebemos o céu do Senhor, castor bem forte para Deus. Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, já vão procurando na palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Daqui a pouco nós vamos estar lendo a santa palavra do Senhor aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? Quando o irmão testemunhava aqui, eu senti, na verdade eu lembrei que esses dias atrás eu estava em casa refletindo a respeito de testemunho e pensando quantas vezes a gente tem testemunho para contar e a gente acha que não tem. Às vezes o irmão fala, olha, alguém quer contar um testemunho, ninguém se manifesta. Muitas vezes pensando, eu não tenho nenhum testemunho para contar, mas todos nós temos alguma coisa para contar. E eu tenho um testemunho de algo que o Senhor fez na minha vida que foi surpreendente da parte do Senhor. Eu desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu tinha um problema nos dois punhos, tanto no punho direito quanto no punho esquerdo. Vira e mexe, sem motivo aparente, sem motivo nenhum. Alguém poderia dizer que na época criança, né, brinca, corre para lá, corre para cá, mas volta e meio, tanto o punho direito quanto o punho esquerdo ficavam deslocados. E assim, era sem motivo aparente, sem ter caído, sem ter batido, sem ter feito nada. E ficava ali, passava 1, 2 dias, o punho deslocado, não tinha o que fizesse que voltasse no lugar, de repente do nada, ele voltava sozinho. E isso me incomodou a vida toda. Só que por isso acontecer desde que eu era pequeno, não tinha, para mim isso era normal, acontecia com todo mundo, acontecia com todos, então era para mim fazer o quê, né? Então eu tinha que aceitar aquilo. Só que isso me incomodava muito, principalmente para tocar violão, porque quando tanto o punho direito quanto o punho esquerdo deslocavam, ficava difícil para eu fazer os acordes no violão, para eu fazer a batida no violão, doía demais. Tinha vezes que eu chegava para tocar no culto e eu tocava ali, mas com dor, assim, tocava no sofrimento mesmo. Até que um dia eu estava no culto à tarde, nós estávamos louvando, vimos a palavra, o Senhor usou o servo dele na palavra, falou aos corações, mas na hora da revelação ele me chamou e falou, olha, aqui tem um irmão que você tem sentido que os teus punhos, você sente que os teus punhos eles parecem como um estilingue velho. Quem já teve essa experiência sabe que o estilingue velho ele é aquele que fica muito no sol. Quando você estica ele, vai esticando, ele vai rachando até estourar, né? A borracha do estilingue. Ele falou, assim estão os teus tendões, e você tá assim, e você sente que daqui a pouco, não muito mais, você vai perder não perder o movimento, mas perder o toque fino das suas mãos, tanto direito quanto esquerda. Eu levantei a mão e era eu, e para a glória do Senhor, dali em diante, nunca mais, aleluia. Dali em diante, quem sofria sempre com aquilo, nunca mais eu tive, aleluia. E esses dias atrás eu estava em casa e eu senti um leve deslocamento no meu punho. E na hora eu lembrei daquela dor, e eu falei, eu tenho que testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque foi maravilhoso, foi miraculoso, o médico não pôs a mão, o médico não mexeu, somente eu sabia o que eu sentia, e o que o Senhor fez, aleluia. Isso é para nós sabermos que o Senhor, Ele opera assim, e nós temos testemunhos para contar da parte do Senhor, amém? A igreja se coloca de pé, nós já vamos estar lendo a santa palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6 em diante. O Senhor tem algo a falar aos nossos corações aqui nessa noite, amém? Se você estava com os seus ouvidos atentos, você já ouviu o Senhor falando contigo através dos louvores, através dos testemunhos aqui falados, mas o Senhor ainda quer falar através da palavra, amém? Todos já acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia. Ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Feche seus olhos por um momento, deixa sua Bíblia de lado por um instante, mas não feche ela, daqui a pouco nós vamos estar lendo mais alguns versículos na palavra do Senhor, amém? Ó Deus bendito e todo-poderoso, te damos graças, ó Pai, por essa oportunidade, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está presente aqui nessa noite, ó Pai, que veio até aqui, Senhor, aleluia, Pai, para ouvir uma palavra da parte do Senhor, para entoar a Ti louvores, ó Pai, para agradecer ao Senhor, aleluia, pelas Tuas grandiosas e bondosas obras, ó Pai, e por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, ó Pai, nos abençoado, Senhor, aleluia, ó Pai. Se estamos aqui é porque a Tua misericórdia nos alcançou, ó Pai. Se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua misericórdia, Pai, a Tua misericórdia nos alcançou, ó Deus. Fala conosco aqui nessa noite, ó Pai, e que tudo venha a ser para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, amém? Senta e adora ao Senhor com palmas que glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos traz revelações maravilhosas sobre quem é Deus, sobre a sua obra na humanidade, informações importantíssimas a respeito de quem é Jesus, quem foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade e a sua obra na humanidade, e também da ação do Espírito Santo. A Bíblia, ela é para nós como um mapa, como um guia. Ela é para nós como um manual de instruções de como nós devemos viver, aleluia, e também para nós a revelação da maravilhosa e bondosa obra de Cristo na humanidade. Sabemos que pelo homem, por Adão, o pecado entrou no mundo, aleluia, e por Cristo nós fomos libertos do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E essa revelação ela é tão maravilhosa e ao mesmo tempo simples, que a palavra do Senhor ela pode ser entendida por qualquer pessoa de qualquer grau ou nível social, escolaridade, aleluia. Essa palavra ela é de simples e fácil interpretação para que todos entendam. E assim foi a vontade do Senhor, revelar a sua palavra, a sua obra na humanidade, de forma que todos entendessem, ao passo de que todo aquele que ouve não pode chegar diante dele e dizer, eu não sabia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também a Bíblia é um livro cheio de informações e de questões que até mesmo grandes teólogos, pessoas que estudam e se dedicam a estudar a palavra, não conseguem chegar a um consenso, não conseguem chegar a um entendimento completo. Ou seja, ela é simples para que até mesmo o leigo entenda, mas também é complexa para que o mais erudito, o maior em conhecimento não consiga compreendê-la por completa. Assim é a palavra do Senhor, aleluia, para nós, e ela é como um mapa, é como um guia, é o nosso guia diário para nós seguirmos a nossa vida, aleluia, é um manual de instrução para que nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, mas também uma vida onde nós possamos experimentar do melhor aquilo que o Senhor tem para nós. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E esse texto, o texto que nós lemos aqui hoje, nos fala a respeito do que a gente chama de lei da semeadura, o semear com generosidade, do abençoar, do ser generoso, aleluia, do ser generoso, do abençoar e do ajudar, aleluia. Grandes coisas o Senhor nos ensina através deste texto, com Paulo nos ensinando e nos trazendo a lembrança, nos mostrando que o Senhor é bondoso para abençoar, o Senhor é bondoso também para fazer prosperar o seu povo de acordo com a sua vontade. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós lemos este texto aqui, é muito importante que nós precisamos pontuar algumas coisas que são de extrema importância para entender isso daqui e como nós podemos aproveitar das maiores bênçãos do Senhor ainda em nossa vida. Sabemos que as promessas do Senhor, elas não são para esta vida presente. As promessas do Senhor são promessas de salvação para uma vida eterna. Porém, aqui ainda nessa terra, o Senhor nos abençoa para podermos gozar das maiores bênçãos deles ainda aqui neste tempo presente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante nós pontuarmos, olha o que o texto vai dizer no versículo 6: o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos traz muitas informações e também nos traz muito conhecimento a respeito de prosperidade. Só que diferente do que é pregado por muitos por aí afora, aleluia, a prosperidade ela é ensinada
ensinada na Bíblia Sagrada, ensinada até mesmo por Salomão, como sendo algo que, aleluia, vem com uma intenção, uma boa intenção do coração. O Senhor não simplesmente abençoa o seu povo ou abençoa os seus porque Ele quer abençoar, mas também depende de nós um coração bondoso e generoso para fazer com aquilo que o Senhor nos dá, prosperar, aleluia, para que o seu reino venha crescer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós vemos esse texto, o primeiro ponto que a gente precisa observar está ali em Mateus capítulo 5, no versículo 45 e 46. Primeira coisa que nós precisamos entender: prosperidade não é uma promessa. Diferente do que muita gente prega, prosperidade não é uma promessa. Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque se faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e também sobre injustos. Por que essa afirmação, a afirmação de que prosperidade não é uma promessa, aleluia, talvez possa chocar, talvez possa entrar em contradição com o que muitas igrejas pregam hoje em dia, principalmente o movimento neopentecostal, a pregação de que a prosperidade é uma promessa do Senhor? Não é. Até porque se fosse uma promessa, o que eu poderia falar para um irmão ou uma irmã que passa por grandes dificuldades na sua vida, aquele irmão que muitas vezes precisa ser ajudado? Nós sabemos que a própria Bíblia vai nos citar, e aqui Paulo está falando em 2 Coríntios sobre a ajuda da igreja de Corintos e dos irmãos da Macedônia para os irmãos da Judéia, para os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Agora, como que eu posso falar que prosperidade é uma promessa se eu tenho próprios exemplos na palavra do Senhor de igrejas que estavam passando por dificuldades financeiras? Nós sabemos que o Senhor abençoa sim, de acordo com a sua vontade. Ele abençoa justos e injustos, mas nós devemos ter em mente que o Senhor, aleluia, Ele permite que a tribulação e a dificuldade venha nas nossas vidas. E isso não indica que fulano é mais crente ou menos crente pelo quanto ele é abençoado pelo Senhor, ou por quão próspero ele é, quanto mais dinheiro ele tem, ou quanto mais prosperidade ou mais saúde ele tem, mais abençoado por Deus ele é, logo mais crente ele é. Não é assim que a fé é medida, pois a chuva cai para o justo e para o injusto. A dificuldade vem para o injusto, mas também pode chegar na porta do justo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então haverá momentos na nossa vida de dificuldade, é verdade, aleluia, senão seria muito fácil ser crente. Até por isso que essas igrejas onde você tem uma pregação voltada para uma prosperidade exacerbada, uma prosperidade de dá que Deus vai te abençoar, dá que Deus vai te abençoar, essas igrejas vivem sempre cheias. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão interessadas no Cristo da cruz, mas estão interessadas no Cristo que pode dar alguma coisa para elas. E não é assim que as coisas funcionam. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós precisamos entender que o Senhor, aleluia, Ele não nos prometeu, mas Ele nos abençoa sim, e é verdade, o Senhor nos abençoa. E é por isso que Paulo lá em 1 Tessalonicenses vai dizer: em tudo dai graças, pois essa é a boa vontade do Senhor para vocês. Se está na bênção, se está na prosperidade, dá graças a Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Se está na dificuldade, se está no momento das vacas magras, como dizem, dá glória a Deus, glorifica ao Senhor, pois essa é a boa vontade dele para as nossas vidas. E nós não entendemos a vontade do Senhor até que ela seja concluída. Muitas vezes, o momento em que nós estamos passando, a dificuldade é grande, mas lá na frente nós vamos entender: opa, então era por conta disso que essas coisas aconteceram, aleluia. O plano do Senhor é perfeito para nós. A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não só as boas, mas também as más. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a prosperidade não é uma promessa. Mas, meu querido, se a prosperidade não é uma promessa, então o que a prosperidade é? Vamos entender primeiro que prosperidade não é algo incondicional. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura em Provérbios, no capítulo 11. Provérbios. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 11, no versículo 24 e no versículo 25. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão me ajudar nesse texto, porque talvez aqui, na Bíblia mais comum, ele seja um pouco mais difícil de compreensão. Mas vamos ver aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 11:24.
24 e 25. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. O 25, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Talvez nessa leitura, talvez nessa tradução esteja um pouco difícil a compreensão, por isso que eu trouxe uma outra versão aqui. Olha só o que nessa versão vai dizer. Versículo 24, olha só. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluias. Então nós precisamos separar duas coisas. Uma coisa é a vontade, é a graça comum do Senhor, aleluia, para abençoar. E o Senhor realmente abençoa tanto justos quanto injustos, tanto crentes quanto descrentes. O Senhor abençoa de acordo com a sua vontade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós vemos muitos injustos prosperarem. Lá no Salmo 73, o salmista Asaf vai dizer: olha, por que os ímpios prosperam tanto, enquanto eu que sou justo, eu que busco o caminho da retidão, eu que busco fazer a vontade do Senhor, estou sofrendo tanto, estou sofrendo e padecendo tanto. E o Senhor, aleluia, vai ministrar ao coração dele o seguinte, vai dizer: olha, Asaf, eles estão aproveitando o que lhes é servido agora, mas o futuro deles é a perdição. Não olha para eles, não inveja eles, pois lá na frente eles vão colher os frutos daquilo que eles estão plantando. Apenas plante justiça e bondade, pois disso você vai colher, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 4 e 25, há uma cláusula para que nós possamos também alcançar prosperidade da parte do Senhor. Isso daqui sim é uma promessa. Aleluias, aquele que age com generosidade, aleluias, também receberá da generosidade da parte do Senhor. E sabe, é muito importante que nós separemos as coisas. É claro que ajudar a obra do Senhor é muito importante. Ajudar para que o templo melhore, para que tenha mais estrutura, tenha mais conforto para a igreja, é importante. Ajudar para que a obra evangelística avance e continue, também é importante. Só que muitas vezes nós estamos somente ajudando aonde é mais fácil, nós estamos somente ajudando aonde eu simplesmente preciso dar e não preciso me preocupar, e nós estamos ajudando pouco quem está do lado. Nós estamos ajudando pouco quem está precisando de nós. Aleluias. E uma das coisas que se espera daqueles que são transformados e renovados por Cristo é que ele se importe com quem está do seu lado. Aleluias. É com que ele se importe com aquele ao qual ele chama de irmão e irmã em Cristo. Aleluias. Quantas vezes nós estamos preocupados muito mais conosco, com as nossas situações e as nossas dificuldades. É verdade, todos nós vamos ter diariamente dificuldades, mas não preocupados com o que o nosso irmão, se nosso irmão ou a nossa irmã está precisando de alguma coisa. Lembra de Neemias quando estava lá na fortaleza em Suzã, ao lado do rei Artaxerxes, servindo o rei como copeiro, estava no apogeu, no auge da sua vida profissional, servindo o rei, tendo ali o cargo de maior importância talvez no reino, ao lado do rei. Se tinha o melhor da comida, era ele que comia primeiro, o melhor da bebida era ele que bebia primeiro, e ele ainda assim, estando naquele auge, estando ali onde não precisava se preocupar com nada e com ninguém, apenas com o bem-estar do rei, ele ainda chega para o seu irmão Anani e pergunta: como que estão aqueles pobres irmãos, os nossos irmãos lá na Judéia? Como que estão os nossos pobres irmãos em Jerusalém? Eu soube alguma coisa, mas eu preciso que você me diga, eles estão bem ou estão sofrendo? E Anani vai dizer para ele: olha, eles estão sofrendo bastante. Então pera lá, eu vou conversar com o rei, eu vou pedir alguma forma, eu preciso ir lá ajudar, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Aqueles que são abençoados por Deus não são medidos pelo quanto têm, são medidos pelo quanto eles estão dispostos a ajudar, a abençoar e aliviar a dor do seu irmão e aliviar a dor do seu próximo, aleluias. Quais são os mandamentos mais importantes? Ama ao Senhor, aleluia, de todo o seu coração, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza absoluta aqui que todos que estão neste lugar hoje se amam muito, aleluia. Se tem o melhor do que se é possível vestir, no que você tem nas suas capacidades financeiras, você vai vestir. Se tem o que é melhor daquilo que você pode comer, nas suas capacidades financeiras, você vai comer. Ou seja, você está provando diariamente o seu alto amor, o amor por si próprio.
Mas muitas vezes o Senhor está esperando não só que nós sirvamos a nós mesmos, mas que nós ajudemos alguém mais, aleluia. E na medida que nós abençoarmos, nós também seremos abençoados, aleluia. Pois a promessa é de que o Senhor nos abençoará para que o reino avance, para que o reino cresça, para que o reino, aleluia, evolua para a glória do seu nome. Sabe, tem muitas vezes que nós pregamos com a nossa vida, com a nossa boca, mas tem vezes que nós pregamos com a nossa ajuda, que nós pregamos com a nossa generosidade, que nós pregamos com o abençoar alguém que está em necessidade. Aleluia. E muitas vezes nós estamos reclamando, Senhor, por que eu não sou abençoado? Por que as portas não se abrem na minha vida? Mas é porque muitas vezes, como o Senhor vai dizer, nós estamos preocupados em gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é bom, em gastar o nosso dinheiro com coisas supérfluas, enquanto há pessoas necessitadas, precisando da nossa ajuda. E o Senhor muitas vezes retém a sua mão, o Senhor muitas vezes retém as suas bênçãos, porque as nossas intenções não estão alinhadas com as intenções dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é muito importante nós entendermos que essa prosperidade prometida aqui, a prosperidade falada aqui, não é incondicional. Ela tem uma condição. Aleluias. A prosperidade também não é barganhar com Deus. Sabe qual é outro problema que acontece? Em que isso advém de muitas pregações que são voltadas para essa teologia da prosperidade, a teologia de que você vai dar e você vai receber. O problema é que você cria pessoas que estão tentando a todo momento barganhar com Deus. Deus, se você me abençoar, se o Senhor me abençoar, eu vou dar alguma coisa. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tanto. Olha, eu vou dar tanto aqui, mas eu quero receber depois. Eu vou dar tanto, eu vou receber depois. Se o Senhor está falando para ti, não adianta fazer dessa forma, não. Tem que ser de coração, aleluia. Tem que ser de coração generoso, não esperando receber algo em troca, pois as bênçãos vêm indiretamente, não diretamente. Sabe que tem gente ensinando na internet, aleluia, tem gente ensinando na internet que oferta é investimento. O que eu vou fazer? Eu vou investir na bolsa? Eu vou investir em algum ativo, alguma coisa? Ou eu vou dar de oferta na igreja? Não é assim que as coisas funcionam. Aleluia. O Senhor promete abençoar sim, mas é dar com generosidade, não é dar esperando alguma coisa em troca, não é dar com o seu bolso pesado, dizendo, ai meu Deus, eu tenho que dar. Não, o Senhor diz, é com generosidade, é com amor que você vai abençoar a obra, é com amor que você vai abençoar o seu irmão, é com amor que você vai abençoar aquele miserável que está na rua, muitas vezes o teu vizinho que está precisando, e é com amor que o Senhor vai retribuir, não o que você está esperando, mas entre as bênçãos do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos esperar uma barganha com Deus, aleluia. Eu não vou dar 10 para receber 100, não, aleluia. Quando eu recebo alguma coisa do Senhor, eu vou lá e dizimo a minha parte com uma gratidão ao Senhor, aleluia. Eu recebi 100, eu vou dar 10, mas é gratidão. Aleluia, é a 10ª parte, é aquilo que o Senhor, aleluia, me abençoou, eu vou lá e abençoo também a obra do Senhor, aleluia, que precisa, que é necessidade. Mas não é barganha, não é você dar mais que vai fazer com que Deus te abençoe mais. Aleluia, não é você queimar teu carro aqui, a tua casa, não é você vender tudo que você tem e dar, que vai te fazer ser mais abençoado, não. Aleluia, é quando você ajuda de coração, é quando você faz de coração, não é sacrifício tolo, aleluia, esse sacrifício muitas vezes dói, mas você diz, eu vou fazer com alegria para o Senhor, aleluia. Não esperando receber alguma coisa em troca, sabe, tem muita gente que fala isso, né? Não, eu ajudei fulano, eu abençoei fulano. Dá um exemplo aqui, eu comprei uma cesta básica para fulano, nem um obrigado eu recebi. Não precisa esperar obrigado, não precisa esperar agradecimento, não espere gratidão das pessoas aqui na terra. Saiba que o Senhor está observando todas as coisas, aleluia. É Ele quem observa todas as coisas, e quando você abençoa, você não está fazendo o homem, está fazendo o Senhor, aleluia. Lembra quando Jesus fala, tive fome, não me deixe de comer, tive sede e não me deixe de beber, aleluia. Aí os discípulos vão perguntar, como assim, Senhor? Quando o Senhor teve fome? Será que foi aquele dia que eu esqueci o pão? Será que foi aquele dia que eu esqueci o peixe? Não, não é não, aleluia. É quando vocês olham um desses pequeninos, um desses famintos que estão precisando, você fecha com a mão, aleluia. Você pensa mais em você, aleluia, do que naquele. É ali que você está negando a mim também, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quem nos dá as bênçãos? Quem abre as portas para nós? Quem traz a bênção sobre as nossas vidas, senão o Senhor? Aleluia, se você tem o que você tem hoje, se você está na posição que você está hoje, se Deus te colocou onde você está, é para cumprir um propósito da parte do Senhor. Em tudo seja grato, e se tiver a oportunidade, ajude alguém, alivie alguém, aleluia. O que o hebreu
no palácio do rei. Aleluia. O que um hebreu, o que um judeu estava fazendo no palácio, sendo copeiro do rei? Eles foram levados para a Babilônia para ser escravos. Aleluia. Eles foram levados para a Babilônia para ser escravos da Babilônia. Depois a Babilônia foi conquistada pela Pérsia. Ali era para eles serem mais escravos ainda. E de repente um hebreu está lá na corte, está lá do lado do rei, aleluia. Mas havia um propósito. Agora veja que Neemias poderia muito bem ter olhado para si e falado: eu não vou me preocupar, eu não vou me importar. Estou a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Estou nem aí, eles que se virem lá, eles que levantem alguém lá. Não, ele diz: eu vou tomar para mim essa responsabilidade. Aleluia, eu vou tomar para mim essa responsabilidade. A partir do momento que eu sei que alguém está precisando da minha ajuda e eu retenho a minha mão, a mão do Senhor também é retida para mim. Aleluia. E era para aquilo que ele estava, aleluia, ali. Era para aquilo que o Senhor tinha colocado naquela posição. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então outra coisa que nós precisamos entender é que a prosperidade é o fruto de quem está disposto a usar a sua prosperidade para o avanço do Evangelho. É o que nós lemos aqui então no 2 Coríntios, aleluia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 9, 6. E digo isso: o que semeia pouco também ceifará, e o que semear em abundância também ceifará. Aí você pode me dizer: mas Felipe, você está entrando em contradição. O texto está falando: quem dá mais recebe mais, quem abençoa mais recebe mais. Não é bem assim que as coisas se tratam. Aqui Paulo estava falando de contribuição e ajuda para os irmãos da Judéia. Aleluia. Paulo estava enfrentando algumas dificuldades com a igreja de Corinto. Porque apesar de ele ter, na primeira carta aos Coríntios, ele ter trabalhado e tratado vários problemas que aquela igreja enfrentava, e depois daquela igreja até mesmo ficar um pouco magoada com Paulo, agora eles estavam reatando laços. Só que Paulo estava coletando ofertas. E na primeira carta, no capítulo 9, justo no capítulo 9, Paulo vai reclamar aos coríntios dizendo: olha, vocês não querem ajudar e abençoar, nem mesmo eu, que sou o ministro da obra. Todos os outros apóstolos têm direito de se alimentar daquilo que eles têm feito. Ou seja, se eles estão pregando, eles recebem das ofertas e se alimentam delas. E carregam uma esposa consigo. Agora, por que eu e Barnabé, a gente tem que trabalhar por conta própria, sendo que nós estamos nos esforçando, nos dedicando para pregar e trazer as boas novas do Evangelho da Paz para vocês? Então, já desde aquela época, a igreja de Corinto era uma igreja complicada nesse sentido. Então, Paulo está ensinando a eles: olha, se vocês estiverem com o coração aberto, aleluia, para ajudar os irmãos que estão precisando, se vocês estiverem com o coração aberto, de verdade, não quiserem dar somente a sobra, porque tem muito disso: eu vou dar a sobra, eu vou dar o que sobra, no final do mês eu vou ajudar. Não, aleluia, muitas vezes o Senhor está esperando um ato de fé de nós, aleluia, de ajudar, mesmo que pareça no primeiro tempo que vai faltar. O Senhor prospera e ajuda lá na frente, o Senhor abre uma porta de escape lá na frente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí sim ele vai dizer: o que semear em abundância, também em abundância fará. O que ele está dizendo? Aquele que está com o coração disposto a ajudar, aquele que está com o coração disposto a abençoar, não está olhando para o lado, olhando para o outro, não está com peso na consciência de fazer alguma coisa pelo seu irmão. Ele vai receber mais do Senhor, porque ele vai receber mais oportunidades para ajudar aqueles que precisam, aleluia, pois o coração dessa pessoa é bom, pois o coração dessa pessoa está determinado em ajudar para que o reino cresça, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então também se fará em abundância. Não é promessa de riqueza, não está prometendo aqui que você vai ficar rico com o Evangelho, não. Aleluia, está prometendo que, olha, o Senhor vai te dar mais. Ele vai te dar mais crédito para você poder ajudar outra pessoa. Ele vai te ajudar mais, vai te abençoar mais, para você poder ajudar mais gente. Vai colocar mais pessoas no teu caminho para você ajudar e te dar condições para ajudar, porque o teu coração é bom. Você não é egoísta, você ajuda aquele que precisa, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então a prosperidade é fruto, aleluia, ela é fruto daquele que está disposto a ajudar, daquele que está disposto a abençoar. E o outro ponto está no versículo 7: cada um contribua segundo propôs o seu coração, aleluia, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem ajuda com alegria. Sabe que muita gente muitas vezes está fazendo por obrigação. É porque o irmão mandou, é porque o irmão falou, é porque ficou com vergonha de não ajudar em nada. Vamos juntar um dinheiro aqui para a gente fazer uma contribuição e ajudar o irmão. Aí o irmão olha assim, tipo,
não queria, mas está todo mundo ajudando, eu também tenho que ajudar com alguma coisa, né? Vou dar alguma coisa que Deus não está recebendo, é melhor nem fazer. É melhor nem fazer. Eu tenho que dar o dízimo na igreja, porque, meu Deus do céu, porque senão o pastor fica falando que eu não vou prosperar, não vou abençoar, não sei o que, então vai dar, eu vou dar. Não. Guarda, fica com você. Não está sendo recebido diante do Senhor. Não está. Aleluia. Não está sendo recebido, porque aquele que dá com o coração penoso, com o coração pesaroso, não é recebido pelo Senhor, aleluia. Não é uma oferta agradável, aleluia, diante do Senhor. Você lembra quando a viúva pobre, ela chega para ofertar, ela chega na sala, ela chega no gasofilácio, ela entrega aquela moedinha que ela tem lá, e aí os outros vão zombar, eles vão dizer, tá dando só, o que está dando? Está dando nada, o que ela vai dar essa moedinha? Melhor nem dar nada, se for para dar só uma moeda, melhor nem ajudar. Aleluia, e aí Jesus vai falar, olha, ela está dando, aleluia, daquilo do melhor que ela tem. Enquanto vocês estão dando o resto, enquanto vocês estão dando a sobra, ela está dando do melhor que ela tem. Agora, se fosse para vocês darem o melhor, será que vocês realmente estariam dispostos? Aleluia, esse é o questionamento que Jesus faz, esse é o questionamento que o Senhor faz a nós essa noite. Então, por isso que é importante nós termos esse coração desejoso. E se você não tem, é melhor orar ao Senhor e falar, Senhor, me dá um coração generoso para ajudar. Aleluia. Me dá um coração, aleluia, que ajuda com alegria a tua obra, que ajuda com alegria os meus irmãos, que ajuda com alegria o necessitado. Senhor, me dá um coração que não está preocupado com as coisas dessa vida, porque Paulo diz, se nós estivermos preocupados, se a nossa vida, se as nossas coisas forem somente para esse tempo aqui, mais miseráveis que os ímpios nós somos, aleluia. Então, Senhor, me ajuda a não estar preocupado com essa terra, com esse tempo presente, aleluia. Me ajuda a ter um coração generoso para ajudar. Aleluia. E quando você der, aleluia, quando o Senhor, aleluia, tocar no teu coração, amolecer teu coração, aleluia, quando o Senhor tocar no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, aleluia, e quando o Senhor tocar na tua vida, Ele te mostrar o quão maravilhoso você está disposto em ajudar, aí você vai ajudar com alegria, e aí o Senhor vai te abençoar muito mais, aleluia. Eu tenho grandes testemunhos das bênçãos que o Senhor preparou na minha vida, aleluia. Eu posso dizer assim que em 5 anos o Senhor me fez mudar totalmente. Talvez 5 anos, não, 3 anos. O Senhor fez mudar totalmente a minha vida. Eu não tinha dinheiro para ajudar financeiramente. Coitado, professor começando carreira, não tinha no bolso nada para ajudar. Mas eu tentava ajudar com a minha vida, tentava me dedicar, ajudar os irmãos. Aleluia. Eu vi o Senhor prosperando na minha vida de maneiras que são inexplicáveis. Aleluia. O Senhor me deu tudo o que eu precisava para a minha vida. Aleluia. Mas irmão, você não chegou ao ponto de ser de alguém assim, tem abundância, extravagância, não, nada disso. O Senhor deu aquilo que eu necessitava, e de nada, eu nunca tive falta, nem na minha casa, nem na minha família, aleluia, nada nunca faltou, mas o coração desejoso de ajudar também esteve disposto sempre. O Senhor me ensinou que o caminho para ser abençoado por Ele é saber estar disposto a ajudar e abençoar também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o sexto ponto que eu tenho para tratar também, nem sempre o resultado virá financeiramente. É muito interessante porque isso aqui está no versículo 11. Olha só o que vai dizer o versículo 11 na revista corrigida. Para que em tudo enriqueçais, em toda beneficência, a qual se faz que por nós se deem graças a Deus. Eu vou ler aqui na NVI também, só para que os irmãos consigam, aleluia, entender toda a beleza desse último versículo da mensagem. 9:11, olha só. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. O Senhor não está falando apenas aqui a respeito de prosperidade financeira, não é só isso. É em todas as áreas da vida. Aleluia. É prosperidade em um coração digno diante do Senhor. Aleluia. É prosperidade, aleluia, em união, em comunhão com a igreja, com o povo do Senhor. Aleluia. É prosperidade em saúde para fazer a obra. É prosperidade, aleluia, em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor está disposto a nos abençoar. Aleluia. Quando temos o coração generoso para ajudar. Aleluia. Quando temos o coração generoso para aliviar a dor do nosso próximo. Aleluia. O Senhor prospera, não, o Senhor, aleluia, nos
nos promete, o Senhor nos dá, aleluia, bênçãos não somente na área financeira, na área espiritual, aleluia, você é elevado espiritualmente quando você está disposto a ajudar, você, aleluia, cresce na graça do Senhor, aleluia, você cresce em intimidade com Deus e com os irmãos, com aqueles que estão ao teu redor, o Senhor abençoa de todas as formas, aleluia. É por isso que essa pregação barata da teologia da prosperidade, aleluia, isso é podridão para as nossas vidas. Se você tem buscado e ouvido isso, sai disso quanto antes, foge disso quanto antes, aleluia. O Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Não é só dinheiro, aleluia. Não é só financeiro, aleluia. O Senhor tem coisas maiores para as nossas vidas, aleluia. Ele não está interessado na nossa conta bancária, Ele não está interessado nos quantos bens a gente pode queimar, que não é isso que Ele está interessado. Ele está interessado no coração generoso, Ele está interessado no coração desejoso por ajudar, Ele está interessado no coração desejoso, aleluia, por fazer algo pela obra do Senhor, aleluia, e Ele está interessado em abençoar de todas as maneiras aqueles que plantam com alegria semearão também, aleluia, muito diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, aquele que leva a semente, a boa semente pelo caminho, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus móveis, aleluia. Pode saber que o Senhor, aleluia, vai fazer, pode saber que o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai abençoar, nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar na tua família, o Senhor há de enriquecer de maneira maravilhosa a sua vida de todas as formas possíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Nós seremos ricos em todas as áreas da nossa vida. E para encerrar, aleluia, a mensagem da noite de hoje, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou acostumado a pregar esse tipo de assunto, mas o Senhor colocou essa mensagem forte no meu coração. Talvez porque tem alguém aqui nessa noite precisando ouvir isso, aleluia, precisando ouvir isso. Talvez você esteja a um passo de alcançar coisas maravilhosas da parte do Senhor, mas está faltando virar essa chave, aleluia. Está faltando, aleluia, uma busca, não uma busca, uma oração que busca bênçãos da parte do Senhor, mas uma oração que busca um coração puro diante do Senhor, uma oração que busca um coração generoso diante do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, agora você pode estar pensando aqui, aleluia, como eu já disse, como eu já citei nessa mensagem, você pode estar pensando aqui, mas eu vejo tanta gente que não tem nada disso e prospera. Eu vejo tanta gente, aleluia, que faz tudo de errado e continua prosperando. É Deus que está abençoando ou é o diabo? Não, eu posso dizer com certeza absoluta, é Deus. É Deus porque abençoa todos de acordo com a sua vontade, de acordo com como Ele quer. Aleluia. Uns Deus vai abençoar mais do que outros. Não é porque Ele ama uns mais do que outros não. É segundo a graça e a multiforme graça do Senhor. Aleluia. Agora veja que aqui não está tratando simplesmente do Senhor querer ou não abençoar. Aleluia. Aqui está se tratando de algo onde o Senhor realmente vai operar. Aleluia. Quando Ele transforma o nosso coração, quando Ele nos faz entender que aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele traz para nós, aleluia, não diz respeito a nós mesmos, aleluia, mas o quanto nós podemos ajudar como comunidade, servir como igreja do Senhor, aleluia, tendo comunhão com os nossos irmãos. É aí que as coisas começam a mudar na nossa vida, é aí que as coisas começam a ser transformadas na nossa vida, e o Senhor começa a trazer bênçãos sobre bênçãos para as nossas vidas também, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É na medida que o nosso coração está disposto. Enquanto o teu coração estiver apenas para essa terra, nada muda, aleluia. Agora quando o teu coração está ligado no céu, aleluia, em fazer as coisas para o Senhor vai abençoar. Sabe, tem muita gente que na igreja muitas vezes o Senhor não abençoa, porque o Senhor sabe que no momento que essa pessoa tiver alguma condição mais, tchau, muitas vezes por amor à alma da pessoa, o Senhor não permite a bênção sobre a vida dela, aleluia. Mas o Senhor quer mudar isso nessa noite na vida de alguém, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você vai poder dizer: o Senhor transformou a minha vida, me fez uma nova criatura, e além de tudo isso, pela sua bondade, Ele me transformou meu coração, e hoje eu sou abençoado pelo Senhor, aleluia, para fazer aquilo que agrada a Ele, e o nome dEle é glorificado em todas as coisas. Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, aleluia. O Senhor falou conosco aqui,
Aleluia. Eu creio que o Senhor falou conosco. O Senhor falou comigo e falou, aleluia, com mais alguém aqui nessa noite. Eu creio que falou com todos nós. Pegue aquilo que o Senhor, aleluia, trouxe a nós nessa noite. Põe em prática que você vai ver, aleluia, a mão do Senhor operando na tua vida. Amém? Curva a tua cabeça por um instante, vamos orar. Se o Senhor estiver revelando, eu vou estar passando. Senão, nós já vamos estar prosseguindo para o encerramento do culto dessa noite. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, aleluia. Lamassoi demanda labai, da caçaria de baiaçui demanda labai. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor falou conosco aqui nessa noite, Pai. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela atingiu os nossos corações aqui nessa noite, Pai, aleluia. E o Senhor nos ensinou o caminho mais excelente, que é o caminho do amor, Pai, aleluia. Lamassoi demanda labai, rarabai, açoi de canta labai. Eu oro neste momento, Senhor, aleluia, se assim o Senhor quiser mostrar e revelar, eu creio que o Senhor pode fazer nessa noite para a glória do Teu nome, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar aqui para uma pessoa. Deus me mostrava enquanto nós orávamos, aleluia, uma cama de hospital. Deus me mostrava uma cama de hospital. Só isso. Eu não sei se alguém da sua família, ou alguém próximo de você, ou até mesmo alguém da tua casa, está enfermo, ou se está acamado, não sei. Eu não sei exatamente. Eu sei que aqui é uma pessoa que o Senhor mostrava uma cama de hospital. Aleluia. E de toda forma, o Senhor quer dar livramento nessa noite. Aleluia. Se está lá no hospital já, o Senhor vai dar livramento da morte. Aleluia. Se ainda está em casa, o Senhor vai dar livramento de ir para o hospital. Alguma coisa o Senhor vai fazer. Mas eu quero orar aqui para uma pessoa que você sabe, é alguém, aleluia, próximo de você, do teu vínculo. Não sei se é da tua casa ou é do teu vínculo próximo. Vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja louva o Senhor, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Meu Deus do céu, vamos orar. Meu Deus, o Senhor vai colocar as mãos, não vai precisar ir para o hospital, não, eu creio. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, aleluia, pelo primo da tua serva, Senhor, aleluia, que está passando por esse momento de dificuldade, ó Pai. Eu creio na mão do Senhor operando, Pai, aleluia, ó Pai. Eu creio, Senhor, aleluia, Pai, que não tem vaga no hospital ainda, Senhor, aleluia, porque o Senhor vai colocar a mão e nem ir para o hospital ele vai precisar, ó Pai. O Senhor vai colocar a mão, eu creio no milagre do Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu quero orar aqui para uma pessoa que o Senhor quer tocar no teu sistema urinário. Você sente muitas dores na região dos teus rins e na tua bexiga. Sabe, é como uma infecção, aleluia, que vem em volta, vem em volta, vem em volta. E tem dias que você não aguenta com as tuas crises renais. Aleluia. Falando aqui com uma pessoa que você sente dores assim que são terríveis, tenebrosas. Aleluia. Não é sempre que dá. Você não é uma pessoa que está indo para hemodiálise. Não, não é isso. Estou falando com uma pessoa aqui que é uma situação que ela vem e volta. Vem e volta. O Senhor vai colocar as mãos e você vai ter a cura da parte do Senhor. Quer a oportunidade? Aleluia. Eu te chamo uma vez. Eu oro pela minha irmã, mas é a irmã lá atrás. Pode vir. Aleluia. Você mesmo, pode vir. O Senhor coloca as mãos, amém, na tua vida. A irmã que levantou a mão, vem aqui receber a oração também. Se a irmã está passando por isso, o Senhor cura para a glória do nome dele. Amém? Mas a irmã revelada, a irmã Vera, vamos orar. Levanta a mão para cá, igreja. Vamos orar pelas servas do Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Fica ali porque o presbítero já vai orar pela irmã, vai ungir. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, eu oro pela vida das minhas irmãs aqui, Senhor, aleluia. Que o Senhor sabe o que elas têm passado, Pai. O Senhor sabe, Pai, das dores que elas têm passado e sentido, ó Deus. Eu creio no Deus que faz milagres, ó Pai. Eu creio, Senhor, aleluia, o Deus que faz a obra, Pai. E o Senhor, aleluia, vai colocar as mãos. Eu creio, Pai, no milagre da parte do Senhor. Opera, cura, Senhor, aleluia. Faz uma obra para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu te peço. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Confirma, Senhor, aleluia, o milagre na vida delas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero orar aqui por duas pessoas. É um irmão e uma irmã. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor diz para vocês? Até agora, as minhas mãos estiveram retidas. Aleluias. Mas daqui em diante, vocês vão ver as maravilhas que eu vou fazer. Aleluias. Eu quero orar por duas pessoas aqui, um irmão e uma irmã, que vocês têm passado pelo vale da vida financeira de vocês. Aleluia. Eu estou falando com um irmão ou irmã que está buscando uma promoção, ou talvez uma condição melhor. Não, estou falando com duas pessoas que estão passando pelo aperto. Aleluia. Duas pessoas que estão passando pelo aperto. Irmão, pode vir. Aleluia. Cadê a irmã? Aleluia. Você tem sentido, parece que eu oro pela minha irmã, não duvido da irmã. Eu não é a pessoa revelada. Aleluia. Você tem passado pelo aperto. Bendito seja o nome do Senhor. Deus poderoso, Pai, abre a porta, Senhor, ajuda o teu servo, Senhor. Coloca as tuas mãos, confirma a tua bênção. Estende as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E a irmã lá atrás, pode vir, é a irmã mesmo. Vem receber do Senhor, aleluia. A bênção para a tua vida, amém? Louva o Senhor mais uma vez com palmas, exalta. O Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai abençoar. Vamos orar, vamos apresentar, aleluia, a nossa irmã. Diante do Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer a obra, Deus Todo-Poderoso. Eu creio, Senhor, aleluia, no milagre, Pai, aleluia. Eu creio, Senhor, que o Senhor faz uma obra, Pai. Ajuda, Senhor, aleluia, Pai. Abre essa porta, Pai. Confirma, Pai, um milagre para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro aqui por uma irmã. Você tem muito. Como posso dizer isso? O teu problema é circulação. Para encurtar a conversa, o teu problema é circulação. Você sente muito frio e muita dor nas tuas pernas. Aleluia. É da região do joelho para baixo. Do joelho para baixo você sente muita dor, muito frio. Dias como hoje, assim, são dias terríveis para você. Terríveis, porque você sente assim, é muito difícil que você tem que passar ali. O problema é a tua dificuldade. Aleluia. A tua dificuldade é a circulação. Para você saber que é você tem visto surgir nas tuas pernas pequenos focos de varizes que estão aumentando conforme o tempo. Eu oro pela minha irmã, não duvido, mas não é a pessoa irmã. Aleluia. Pode vir, a irmã mesmo. Vem receber o milagre da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só quem sofre com isso sabe, aleluia, a dor que a irmã passa. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus, o Senhor opera cura na vida dela, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Deus bendito e todo-poderoso, alcança a vida da tua serva, Pai. Eu creio no milagre da parte do Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor põe as tuas mãos, que o Senhor cura, Pai, que o Senhor, Deus, faz um milagre. Faz um milagre na vida dela. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para curar. Para ser curada para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar aqui para uma pessoa que você ouviu coisas que você não te agradaram dentro da tua casa. Aleluia. Dentro da tua casa. Você ouviu coisas que não te agradaram. Você ficou assim, chateado, tá? E muitas vezes nossa carne, ela tem isso, né? De quando você é ofendido, quando você ouve uma coisa que você não gosta, já retribui na hora, né? Já levou, já dá.
Aleluia. Mas na hora que você aprontou a resposta, o Senhor falou contigo. Aleluia. Fique em silêncio. E sabe o que o Senhor diz para ti? Não fala nada. Aleluia. Abaixa a tua cabeça, pois a justiça é minha. Aleluia. Minha é a justiça. Aleluia. Não é com palavras que você vai provar, aleluia, o teu ponto. Aleluia. Quem vai fazer isso é o Senhor. Quem vai te honrar é o Senhor. Você ouviu coisas que não te agradaram, te entristeceu, mas fica tranquilo que o Senhor vai te honrar. E você ouviu isso dentro de casa. Você quer a oportunidade do Senhor? Aleluia. Eu oro pela irmã, não é a pessoa revelada, não desacredito da minha irmã, mas não é a pessoa. Mais uma vez eu te chamo. Outra mão levantada, oro pela minha irmã, 3 mãos levantadas, oro por todos os irmãos. Mais um irmão, mais uma mão levantada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda não é a pessoa revelada. Você quer do Senhor a oportunidade? Você ouviu. E eu vejo aqui que vários irmãos levantaram a mão. Eu não desacredito dos meus irmãos, mas quantas coisas a gente muitas vezes escuta, né? Por servir a Deus, por ser fiel a Deus. É muitas vezes esse filho que ouve dentro de casa do pai, não precisa tudo isso, sai pra lá, pra que isso daí tudo. Aleluia. É o filho que muitas vezes, a irmã mesmo pode ver, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É o filho que muitas vezes olha para a mãe e fala: você é velho, sai quadrada, sai para lá, mas o Senhor é a justiça. Amém? A irmã tinha esquecido, mas o Senhor faz lembrar. Amém? E o Senhor vai honrar, porque dele é justiça. Amém? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, mais uma vez nós oramos pela vida da minha irmã aqui, Senhor. E eu creio na bênção do Senhor. Eu creio que o Senhor vai ajudá-la, Pai. Eu creio, Senhor, ajuda ela, Senhor, a ficar em silêncio, Pai. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor hará de ser justiça na vida dela, Pai. E o teu nome do Senhor vai ficar. Confia a tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? A igreja se coloca de pé, nós já vamos estar fazendo as ofertas aqui nessa noite. Eu agradeço a presença de cada irmão que se fez presente aqui nessa noite. Hoje, continuação da campanha, aleluia, no mover do Senhor, aleluia, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor opera através das nossas orações. Amém? Mas eu achei interessante o irmão falando, usou da palavra oração para fazer uma brincadeira, um jogo de palavras, né? Você tem que ter a oração, mas também tem que ter a ação. Aleluia. Uma coisa puxa a outra. Amém? E o Senhor opera e faz grandes maravilhas nas nossas vidas. Vamos orar. Apresenta, aleluia, a tua oferta, teu dízimo, teu voto de gratidão ao Senhor. Aleluia. O Senhor de abrir a porta, o Senhor de prender o devorador na tua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, pela vida do meu irmão, da vida da minha irmã, Senhor, aleluia. Pai, peço que o Senhor venha repreender o devorador, Pai. Venha repreender, Senhor, aleluia, Pai, toda obra maligna, Senhor, toda forma de adversário. Em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Pai, traz prosperidade, Senhor, traz bênçãos. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração disposto, um coração generoso para ajudar, Senhor, ajudar a tua obra, ajudar, aleluia, Pai, aquele que está necessitado, meu irmão, minha irmã que está precisando, aleluia, ajudar aquele que necessita ter um coração, ó Pai, aleluia, segundo Deus, disposto a ajudar, nos ajuda a seguir o caminho do amor, ó Pai, continua abençoando e prosperando a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Os irmãos vão passando, enquanto isso nós vamos louvando ao Senhor. Pega um som maior lá pra gente. Aleluia! Aleluia! Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar o culto dessa noite. Quinta-feira, irmã Patrícia, presbítero Ageu pregando, né? Quinta-feira, a presbítera Ageu estará aqui trazendo a santa palavra do Senhor.
Amém. Vai então o servo do Senhor trazendo a palavra aqui nessa noite. Os irmãos fiquem atentos aos grupos, aos status do WhatsApp. Aleluia, que vai ser anunciado. Aleluia, mas nós estaremos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. A igreja junta, aleluia, em comunhão, louvando o Senhor opera. O presbítero Jair também estará conosco aqui, orando por todos os irmãos. Aleluia, e assim prossegue os trabalhos da obra do Senhor. Amém? É uma alegria nós estarmos juntos aqui e o Senhor opera em nosso meio. Nesse momento nós já vamos encerrar o culto dessa noite. O presbítero Ezequias vai estar fazendo a oração final com a igreja. Logo em seguida ele vai estar orando pelos irmãos. Não saia daqui sem receber uma oração com imposição de mãos. Aleluia, não saia daqui sem receber uma unção com óleo da parte do servo do Senhor. E eu creio que o Senhor ainda vai operar na tua vida. Amém? Presbítero Ezequias, com oportunidade, as palmas que louvam e exaltam o nome do Senhor. Eu quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu acredito que nós não vamos sair daqui com a mão vazia, não, viu? Se você crê, você vai sair com as mãos cheias desta noite, amém? Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, mais uma vez o Senhor foi presente em nosso meio, Pai, aonde a promessa do Senhor foi dita, Pai, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente. E é nesta noite que eu creio e nós confiamos, Pai, nesta palavra. Ó Deus, agora leva o teu povo, papai, para o lar, guardando e protegendo e dando grande livramento, Pai, para a honra e glória de Jesus. Amém? Bem feliz? A paz do Senhor Jesus. Vai ser uma de Deus abençoe.